Vamos aqui ler mais perguntas. O João Barbosa, ele quer saber aqui quais são as suas referências no jornalismo esportivo. Então, assim, eu tenho muitas referências e tenho referências antigas e tenho referências novas, sabe? Porque, assim, lá para trás, quando eu comecei no rádio, o primeiro cara, assim, que me inspirou, que eu imitei, né? Porque você, quando vai começar a narrar, às vezes você imita alguém, assim, Sim. o cara é teu ídolo, você fala, pô, eu quero ser igual a esse cara aí. Foi o José Carlos Araújo, o garotinho. Garotinho. Ele tinha uma equipe, eu ouvia muito futebol carioca no rádio, né? E ele estava na Rádio Nacional nessa época, no 80, no começo dos anos 80, né? Era Washington Rodrigues, Geraldo Leite. Então, era uma grande equipe, assim, eles estavam na Rádio Nacional. E eu ouvia muito o garotinho narrando, e eu, assim, quando comecei a narrar, eu narrava mais ou menos no estilo dele, assim, no estilo carioca, né? Aí o Lombardi Júnior, que trabalhava, que era foi o grande narrador do rádio esportivo do Paraná, o Lombardi um dia me pegou numa cabine ali atrás do Couto Pereira, assim, me chamou, ô garoto, vem aqui. Eles me chamavam de garoto, né, porque eu era novinho e tal. Ô garoto, vem aqui, tenho ouvido você de vez em quando. Eu estava narrando na Rádio Paraná, lá de Curitiba. E eu tenho ouvido você, eu acho que você tem futuro e tal, né? Mas assim, vou te dar um conselho. É você que decide. Você narra no estilo do rádio carioca. Só que aqui no Paraná, a gente tem muito mais ligação com o futebol de São Paulo. Então, se eu fosse você, pensava em mudar o seu estilo para o rádio mais paulista, aquele estilo metralhadora de narrar. Sim. Aí eu ouvi aquele conselho e tal, e fui refletir, cheguei à conclusão que realmente talvez fosse melhor para o meu futuro passar para um estilo um pouco mais rápido, mais para o rádio paulista. Aí eu comecei a ouvir muito o rádio paulista, Osmar Santos, Fiore, né? Que eram os que dava para ouvir na onda curta em Curitiba. Pedro E Luiz. aí assim, ouvi uma vez uma transmissão do Antônio Edson, o Tonico, o Tonicão Uhum. e tal. E, puta, aquilo assim, foi um negócio muito legal, assim. Eu falei, pô, esse cara... Aí eu comecei a prestar atenção no Tonicão, no Antônio Edson. Falei isso para ele já, assim, no estádio lá. Aí televisão, assim, uma grande referência é o Galvão, né? Eu acho que o Galvão, Luciano do Vale. O Galvão é um cara fantástico, narrando e tudo, mas o Galvão já dá para você seguir uma linha, assim, né? O Galvão é um cara que uma coisa que eu admiro muito no Galvão é o tom que ele dá na hora certa, assim, para tudo. O Galvão, por exemplo, se você pega o Luciano do Vale e o Galvão, você vai comparar as duas vozes, o Luciano tinha muito mais força na voz mais, né? Porque o Luciano era muito rádio na televisão. Sim. O Luciano tinha muito o estilo do rádio na televisão. Então mas ele sabia dosar a emoção. Ele não era gritaria. Ele um tom espetacular de rádio na televisão. Que acho que ninguém conseguiu fazer isso até hoje. Só o Luciano. O Galvão já tem um outro negócio assim. O Galvão, por exemplo, ele nunca trabalhou em rádio. O Galvão ele era vendedor. Ele foi narrar televisão. Ele era um comentarista e virou narrador. E o Galvão tem assim, ele tem um vocabulário que eu falo assim, o Galvão tem um vocabulário adequado para cada momento. Ele Sim. tem a palavra certa, né? Eu não sei, o cara ele é impressionante nisso. Assim. O Galvão ele te emociona, não é com um monte de coisa, é com uma palavra. Ele põe ali naquela hora, naquele momento, você começa a chorar. É um negócio assim de outro mundo, entendeu? Uma técnica muito bacana do Galvão é que ele consegue transformar qualquer jogo em um enredo, né? Isso, Digamos aqui, é Brasil e Argentina. Aqui lá vem Brasil, Argentina e tal, ele cria alguma ferramenta
para É. te prender naquele momento ali. E o mais Então, bacana é isso que ele foi uma consegue fazer coisa, esse jogo inteiro. isso foi uma coisa assim que eu, ao longo da minha vida, tentei fazer. Claro que eu, né, não no Uhum. nível dele, mas eu sempre acho que é uma forma legal de você. Porque assim, o, o Bob Faria escreveu, né, um livro, né, e o Bob falava assim: o narrador é o Jogador de maestro da emoções. banda, é o cara que. Né, então, você cria o enredo da história. Na verdade, o narrador ele está ali para aquela coisa que a gente falou no começo. Quando você pega um livro, né? Você vai ler um livro, você vai ler uma história. O jogo de futebol, de basquete, a corrida de Fórmula 1, qualquer coisa que você vai narrar, você vai contar uma história. Só que a história está acontecendo ali, naquela hora. Então você tem que ter a habilidade de contar aquela história, né? Para quem está te ouvindo, para quem está te vendo. E acho que esse é um negócio muito legal, assim, num estilo de narração. Né? O narrador, o Galvão, é isso que você falou mesmo. É o contador de história, é o cara que consegue criar, né, um enredo, ele consegue valorizar uma personagem principal, sabe? É uma coisa assim que eu fazia muito isso. Num jogo, você às vezes você acha uma personagem ali na transmissão, que é aquele cara que, pô, passou 3 anos machucado, tá voltando naquele jogo e a história vai ser em cima dele. Pô, se ele fizer um gol, vai ser, né, o assunto do jogo no final da partida. Ou então, pô, outro dia teve lá me passaram assim, uma informação de um bandeirinha que fez um curso, o cara era lá na Bahia, ele, ele fez o sonho dele era ser árbitro de futebol e tal, sabe? E ele conseguiu chegar no negócio dele por um caminho que você não imagina que existe. Então você vai lá e conta aquela história, sabe? E às vezes é isso, é você acertar na personagem do enredo ali, e colocar na transmissão, né?